Eu quero que você entenda por que a suplementação se torna ainda mais importante após os 50 anos. Primeira razão é a diminuição da absorção de nutrientes. E por que ocorre principalmente após os 50 e às vezes até um pouco antes disso, essa diminuição da absorção de nutrientes? Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. O principal fator, a meu ver, é a baixa produção de ácido gástrico, de ácido clorídrico. Quando você tem uma baixa produção de ácido clorídrico, você tem primeiro uma baixa produção de proteínas. Mas não é só isso, não. Você precisa do ácido clorídrico para absorver magnésio, para absorver zinco, para absorver vitaminas do complexo B. E a deficiência desses nutrientes acaba, por outro lado, a ocasionar uma deficiência secundária de outros nutrientes. Então, se o seu corpo não está bem nutrido, ele também não produz taurina, ele também não produz coenzima Q10 da mesma forma, ele não produz creatina da mesma forma, ou seja, acaba sendo uma reação em cadeia. A baixa produção de ácido clorídrico, que é uma coisa praticamente inevitável após os 50, assim como os cabelos brancos, pode levar a uma deficiência nutricional progressiva e aumentar as necessidades de suplementação. Além disso, quando você tem uma baixa produção de ácido, você tem uma proliferação maior. O ácido serve como antibiótico, eliminando bactérias, fungos, etc. Ou seja, você começa a ter um aumento da quantidade de fungos e bactérias no intestino delgado. A gente chama isso de SIFO para proliferação fúngica, de SIBO para proliferação bacteriana. Isso tudo acaba também aumentando o consumo de nutrientes e levando à segunda característica, que é bastante importante, que é a inflamação. O segundo fator que aumenta as necessidades de suplementação após os 50 é o aumento do processo inflamatório. Em parte por essa questão intestinal que eu expliquei para vocês, mas em parte simplesmente porque o corpo perde a capacidade de frear a inflamação. Os genes inflamatórios estão superexpressos após os 50 anos, e essa superexpressão desses genes inflamatórios faz com que você tenha consumo de nutrientes, que você precisa alimentar o seu sistema imunológico para lutar contra um risco maior de infecções. Ou seja, mais uma razão para você precisar se nutrir melhor e para você precisar repor os nutrientes consumidos pela batalha eterna, que é o processo inflamatório silencioso. Por fim, a terceira causa para uma maior necessidade de suplementação após os 50 é a baixa produção de energia celular. Eu acho que eu já falei várias vezes para vocês, mas nós temos pequenos motorzinhos, pequenas usinas de energia nas nossas células, chamadas mitocôndrias. A mitocôndria produz energia na forma de uma moeda celular, de uma moeda importante para todo o nosso organismo, chamada ATP. O que acontece? Você está mais inflamado, você está menos nutrido, isso só já faz as suas mitocôndrias trabalharem num nível de energia menor. Mas, além disso, você já tem um acúmulo de mutações e uma perda natural de mitocôndrias com a idade, e principalmente uma perda da eficiência delas. Produzindo menos mitocôndrias, seu cabelo fica branco, você sente mais fadiga, névoa mental. Como é que você resolve essa questão? Em parte com suplementos mitocondriais. Então, por exemplo, um dos melhores suplementos para estimular mitocôndrias é a creatina. A creatina, ela funciona como uma internet banking. Pensa que a mitocôndria produz energia, só que aquela energia produzida tem que ser armazenada e tem que ser levada em velocidade para diversos locais da célula. Quem faz isso é a creatina. Com isso, a creatina aumenta muito a performance. A creatina aumenta a performance muscular, a creatina aumenta a performance do sistema nervoso central do cérebro, e, na verdade, ela aumenta a performance de diversos tecidos. Então, o osteoblasto, que é a célula que produz osso, ela usa muito creatina e, por isso, a creatina pode ajudar na mineralização dos ossos. A creatina é importante para a retina também. Ela é importante para o corpo todo, mas principalmente para atletas, para prevenção da sarcopenia, da perda de massa muscular após os 50 anos, para prevenção de problemas cognitivos e para sensação de bem-estar, porque principalmente para mulheres após os 50, a creatina ajuda com o controle de depressão e com o controle de dores crônicas. Ou seja, o suplemento fundamental. Eu acho que a dose, muita gente compra a dose de 3 gramas de creatina, que realmente é uma dose que faz o efeito para o músculo. Mas eu sempre sugiro, caso você seja uma mulher, principalmente com risco de osteoporose, osteopenia,
ou que esteja preocupado com a prevenção da sarcopenia e principalmente do declínio cognitivo, eu sempre sugiro doses mais altas de creatina, 5 gramas, até 10 gramas ou mais de creatina, podem fazer com que ela penetre com maior intensidade no osso e que ela penetre com maior intensidade no cérebro. Creatina é um suplemento que para mim é fundamental após os 50 e antes dos 50 também. Dose de 5 gramas, você pode tomar as 5 gramas de creatina a hora que desejar. Pode ser à noite, pode ser durante o dia, pode ser após o treino, pode ser uma creatina monoidratada, não precisa de nenhuma variedade especial de creatina. Se ela for micronizada, ela dissolve mais fácil na água. Se ela não for micronizada, a dica é diluir ela numa água morna, mas não muito quente, e uma coisa que as pessoas têm falado de botar a creatina do café. Não faça isso, porque a creatina, quando misturada em água muito quente, ela pode se degradar em creatinina, que é uma substância sem função, e você não vai ter os benefícios da creatina. E antes que me pergunte, a creatina não faz mal para os rins, a creatina não faz mal, não gera queda de cabelos, e a creatina, o único efeito colateral que pode ocorrer é algumas pessoas ganharem um pouco de peso no começo e se sentirem um pouco inchadas. Esse efeito colateral passa com o tempo, você pode ficar tranquila. Outro suplemento que também estimula essa produção de energia pelas células é a coenzima Q10. O que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 tem 2 papéis principais. Ela é um antioxidante potente. Além de ser um antioxidante potente que protege o seu LDL, protege seus olhos, protege seu cérebro, ela é uma etapa, uma engrenagem da cadeia da usina mitocondrial. Então a gente falou da usina produtora de energia, que é a mitocôndria. Essa usina ela tem diversas engrenagens. E uma das engrenagens mais importantes dessa usina se chama coenzima Q10. A coenzima Q10 faz a transmissão de elétrons, a transmissão de energia, que vai culminar no ATP. A grande questão é a seguinte: não pode ser qualquer coenzima Q10. Quais são as coenzimas Q10 de absorção garantida? A mais fácil é o biquinol. Por que o biquinol é mais fácil? O biquinol não é a melhor coenzima Q10, mas o biquinol vem em pó. E a gente tem uma garantia de que ele não vai ser cristalizado que nem a biquinona e com isso ter a sua absorção anulada. Então o biquinol é bastante seguro, mas não é a única. Nós temos formas de ubiquinona ainda mais bem absorvidas de coenzima Q10, como a cava Q10, o Ubixome, o Maxisolve e tantas outras. Essas todas são melhor absorvidas até que o biquinol. E nós temos a ubiquinona. A maior parte dos estudos com coenzima Q10 foram feitos com ubiquinona, e o que eu sugiro é que a ubiquinona ou seja nessas formulações especiais, ou que seja dissolvida em veículo gorduroso de uma forma industrial que permita que não haja a cristalização da ubiquinona. Ou seja, o importante é a forma correta da coenzima Q10, que pode ser uma ubiquinona de qualidade, uma ubiquinona especial, como por exemplo o Ubixome, ou o biquinol. As doses de coenzima Q10 são de 100 a 200 miligramas por dia. Geralmente você toma 100 miligramas com o café da manhã, ou então 100 miligramas com o café da manhã e 100 miligramas com o almoço. Então vocês vão ver que essa questão da mitocôndria que causa fadiga persistente, que causa dor no corpo, tipo fibromialgia, que causa dificuldades neurológicas e por aí vai, grande parte dessas funções são supridas por alguns desses suplementos que são extremamente importantes. Eu sou o Dr. Christian Aguiar, minha clínica fica em Copacabana, no Rio de Janeiro, e nós atendemos medicina funcional e de precisão, e também atendemos online.